e tudo, porque chegou a hora de trazer o Tonon para a conversa, né? Enfim, o Tonon, que é curador de conteúdo do Habitat, tá? Em Nova Bra, não sei se todos conhecem, quem não conhece deve conhecer assim que a gente puder retornar aí com a nossa vida física por aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema criatividade, né? E o quão a criatividade ganha com a conexão entre empreendedores, em especial startupeiros, né? A galera das startups convivendo no mesmo ambiente, o quão isso colabora para o ambiente criativo. Bom, muito obrigado, Marquinhos. Eu vou voltar um pouquinho na apresentação que você falou, que eu conheço bastante a parte indígena e de natureza, e acho que o principal ponto da criatividade do mundo é a natureza. Se você prestar atenção em cada detalhe da natureza, tem uma criação, uma criatividade muito forte, né? Se você prestar atenção nas plantas, ela tem uma coisa da geometria sagrada, da teoria de Fibonacci, e isso faz com que acabe espalhando para o resto do mundo essa conversa, porque a gente não presta atenção no dia a dia, mas a natureza e os indígenas ensinam muito. Eu tive o prazer de, em novembro de 2019, fazer eu morei em Manaus um tempo e eu voltei para lá para fazer uma visita nos Ribeirinhas, né? E um dos caciques que me receberam, né? Ele com aquela pompa, troca, né? Porque tem todo um movimento, né? De apresentar a tribo, porque era um grupo, tinha a Coca-Cola junto e tal. A Latam estava junto também. E aí eu tive um momento que eu consegui só falar com ele, né? Eu falei, mas como é que fica aqui? Você com a natureza, como é que funciona, né? Ele falou, você sabe que a gente acaba não tendo a atenção que a gente deve, o cacique falando, porque às vezes vem uma vez por mês aqui os médicos e eles, sempre que vão embora, a gente sempre pede um remedinho para dor de cabeça. Eles olham para trás e falam assim, ó, tá aí, vira aí, vai, entra na floresta e resolve isso, não vou te deixar nada, porque é muito legal, né? A natureza traz muita coisa, mas voltando para a pergunta... Mas antes de sair do tema, que ritual foi aquele que fizeram um desenho em você aqui no pescoço? Você ficou pesquisando nas redes sociais. Na verdade, é de rena, né? Mas era uma coisa para dar um poder dar uma enquadrada na conversa, assim, para eu ficar bem, né? Uma coisa de proteção, vamos falar assim. Né? É uma tribo. Eu faço de vez em quando algumas coisas, eu estudo, né, cultura afro e magia, então, e sou da Umbanda, então, junta tudo isso, eu aprendo um monte de coisa e eu fico cada vez mais fascinado com essa conversa. Mas, enfim, voltando para a criatividade, lá no ambiente tem uma coisa que às vezes é confundido fora, mas que a criatividade não é inovação, né? A criatividade, ela potencializa as ideias e para que você tenha um olhar de quais os novos objetivos que você quer alcançar. E a inovação, a criatividade passa a ser um mecanismo da inovação para você implementar o que você pensou. Mas a inovação ela é uma mistura de criatividade e competências, né? Então, lá dentro, assim, é muito claro, né? Mas é que às vezes eu vejo falar, pô, cara, estou com um negócio novo aqui, estou pensando e tal, mas a inovação é separada da criatividade, né? Elas andam juntas e uma empodera a outra e é um mecanismo para que se organize da melhor forma, mas tem uma grande diferença, sim. E aí, eu esqueci que já fui lá para os índios e tal. A importância da troca da convivência, né, na criatividade, como que funciona isso? Então, olha, é muito, acho que talvez, não sei se vocês, mas para nós é muito, a comunidade, ela tem um poder muito forte, né, de troca, porque um aprende com o outro, um ensina o outro. Isso é normalmente, por exemplo, eu faço parte de alguns grupos de inovação, pô, estou usando a ferramenta tal, deu pau aqui, como é que eu faço, né? Então, a coisa da comunidade, agora, a comunidade, ela tem que ter alguns fatores que é importante de serem absorvidos pela comunidade, geralmente são absorvidos, que é o do tentar, do fracasso, da liberdade, da flexibilidade
Então, isso faz com que você fique mais criativo, porque quando você pensa que os extremos, desculpe, eu vou ser um pouco grosseiro, são burros, se você está só num lado, você está perdendo um caminho entre o outro extremo. Se você está entre uma ponta e outra, você está numa jornada de flexibilidade de muito mais inteligência, sabedoria e conteúdo, porque você não está estanque num lugar só. Vamos falar que você é o cara mais porradão de data. Mas, cara, a data, ela cruza com inteligência artificial. Então, se você não passa pela inteligência artificial, não adianta você ficar com a data sozinha ali, você saber muito sobre data. Então, o importante é você sempre trabalhar entre dois polos e com esses valores, né, de flexibilizar, ter liberdade, tentar sempre e de falhar. E aí, essa troca é que é rica. Porque, às vezes, aparecem umas coisas do nada que cria-se uma sinapse e saem coisas interessantes. Por isso que se fala muito de times multidisciplinares. Por quê? Porque as subjetividades, a cultura, o momento que cada um traz, né, acaba... Você cria uma agenda comum entre empresas diferentes que se predispõem a estar num ambiente criativo, né, num ambiente de troca. Agora, esse é o lado bom da conversa, quero voltar para o lado do Bob, porque as grandes corporações, que o Bob trouxe, né, as pessoas têm muito dificuldade e do medo, né, de usar esses valores que eu trouxe. Então, elas não arriscam, elas não tentam, e aí isso prejudica, porque o time que está fazendo, às vezes, não consegue avançar numa coisa por conta desse olhar que o Bob trouxe. Né? As pessoas elas precisam se soltar. Qual é o ponto? Por exemplo, a pandemia, está todo mundo... tem o fear of missing out e tem o fear of going out, é o fogo, né? Todo mundo está com medo de sair, né? Está com fogo, né? Mas o que está acontecendo? Tem muita coisa de troca que as pessoas, talvez, elas nem... algumas pessoas, que é isso que o Bob traz, que são mais difíceis, elas não conseguem nem olhar, mesmo sendo um momento de que elas têm que se abrir para uma receptividade maior no momento que a gente está. Então, tem uma dificuldade, e aí a gente trabalha por fungos, né? Quem é o cara que está mais perto dessa pessoa, que tem uma aderência, um engajamento com o que a gente está falando, e a gente trabalha com esse tipo de pessoa. Então, a gente nunca bate de frente, a gente sofre, mas a gente nunca bate de frente, né? Eu tenho uma experiência muito legal, quando eu comecei no Habitat, em 2018, todos os executivos do Bradesco vinham de gravata, aí eu comecei a conversar com o Luca, que faz parte do Domingos. Grande Luca. O Lucão, né? E aí, Luca, precisa ser mais solto e tal. Ele começou a tirar a gravata, porque ele é um cara que ele era um dos founders de concepção do lugar. Todos os outros executivos vieram depois dele. Entendeu? Então, esse é o ponto. Fomos pelo fungo, né? Então, os caras chegavam lá, já iam no banheiro, já com medo de ver de gravata e tal, comendo bolsa. É super legal, né? Então, esse é um ponto que é interessante de você trabalhar, né? Por onde que você pode entrar? A inovação é por isso, a criatividade é por isso. Imagine uma era onde a inovação, aliada à digitalização, chega de fato para transformar o mundo e fazer com que a mídia programática seja a solução para o seu negócio. Agora pense fora da caixa e direcione seus pensamentos para o mundo onde a eficiência é o propósito de quem quer resultados. E resultados ágeis, verdadeiros, expressivos. Imaginou? Esse mundo já existe e ele está à disposição da sua marca.